Pois é, mais uma vez estamos cá no canal O Minuto para Iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, nós queremos trazer a explicação correta da visão declarada na Sagrada Escritura. Nós devemos entender que a Sagrada Escritura é a instrução do Pai. Se nós asseguramos muito bem a Sagrada Escritura e observamos completamente as suas instruções, então nunca seremos enganados por ninguém. Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos da verdade, precisamos de ter um entendimento profundo quanto à instrução completa da vida. Como nós sabemos que a Bíblia gera uma vida de paz, gera uma vida de glória, gera a maturidade. Hoje, nós queremos falar acerca dos pregadores, que são os professores da Sagrada Escritura. Nós devemos entender que Paulo Apóstolo, ele disse no livro de Tessalonicenses que ele trabalha noite e dia para que não possa ser pesado a nenhum membro, porque ele precisava pregar a palavra de Deus. Naturalmente, todos aqueles que querem fazer um negócio, eles tornarão completamente comovido em sua mente para trazer toda a explanação para convencer os seus clientes. Mas nós hoje podemos observar que muitos não estão a seguir a visão clara da Sagrada Escritura. Muitos pregadores hoje, eles perderam foco em Deus, estão na ostentação. Eles não trabalham, eles não têm uma vida financeira boa, então eles fazem de tudo para que eles possam manter o seu negócio em nome da Bíblia Sagrada. Eu quero cá explicar que tive uma conversa com um dos homens que é chamado como pregador. Ele me dizia: se nós ensinamos profundamente a Sagrada Escritura aos membros, nós vamos perder muitos membros. Então, eu descobri que eles não querem pregar a palavra que gera o crescimento e a liberdade na mente do homem, porque eles precisam prender o homem. No livro de Colossenses, o Paulo dizia que nós devemos tomar muito cuidado com os homens que vai vir com pretexto, com filosofia, com culto dos homens e fazê-los presa sua. Então, hoje eu venho para que eu possa abordar acerca do pregador. Eu quero dizer acerca do pregador sem a maturidade. O pregador sem a maturidade, a nossa sociedade tem muitos. E, na verdade, a maior parte deles tem esse estilo de conduta. Mas devemos saber que estes pastores sem maturidade são manifestados porque Jesus já explicou na Sagrada Escritura
que são os sinais dos últimos dias, que são o sinal do julgamento final das obras feitas pelos homens. Eu, na minha meditação, busco entender a razão de tanto engano contra si mesmo. E também vi que a Escritura Sagrada está bem claro sobre o mandato do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo dizia: ide ensinando-a a guardar todas as coisas. Isso está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Na verdade, observamos que eles fazem o inverso, que é o ao contrário. Esses pastores sem maturidade usam ofensas, acusações, como se fosse que eles são Deus, o Criador. Eles não medem a sua palavra para os seus auditórios. Eles ofendem, eles fazem muito disparo com o nome de Deus e nome da Bíblia. Mas não é assim que significa a palavra ensino. O ensino é humildade. O ensino é plantar. O ensino é amor. Porque precisamos construir um novo hábito no homem. Precisamos construir um novo hábito no homem, que é os hábitos celestial, que é a vida madura, o controle de todas as coisas sobre si mesmo. Por isso que o Pedro foi perseguido esses pastores, porque eles são arrogantes. Ninguém pode dizer que o que eles estão a fazer são coisas negativas. E eles também são soberbos. Tudo que eles falam são certo. O que nós pensamos sobre eles é porque nós temos diabo. Então, eles jogam todas as pedras contra o outro. E eles defendem com toda a garra o seu engano, a sua vida imatura. Mas eu já os conheço, porque eles não têm afeto natural. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 17. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Daí o jogo deles. Eles não têm afeto natural. E com que objetivo que eles fizeram isso? 28. Eles disseram a Pedro e aos demais apóstolos: não vos admoestamos expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, aqui nós estamos a ver que eles não queriam que o Pedro e os demais apóstolos pregassem a visão clara de Deus, pregassem o crescimento da vida interior do homem. Porque a maturidade é o crescimento do homem interior. E como nós já falamos nos vídeos anteriores, que todos os homens crescem na estatura, mas no interior, que é a maturidade, muitos estão ainda na fase da infância.
Então, o único método que faz com que o homem interior cresça é a instrução do Pai, a palavra da vida. Então, com a base disto, Pedro estava a dar muito entendimento em Jerusalém para que o povo não pudesse ficar mais preso sobre o pretexto dos homens e começou a revelar completamente a vida da liberdade, a vida do crescimento, a vida de análise e começou a abrir a mente do povo. Então, esses homens deram conta que estavam a perder o seu dinheiro. Por quê? Porque eles precisam de muita gente na sua congregação para que eles pudessem ter o seu rendimento. Então, eles encheram de inveja, foram destruir o Pedro e os demais apóstolos, colocaram na prisão, começaram a perseguir o Pedro e chamou Pedro e lhe falou para que ele não pregasse mais o evangelho em Jerusalém. Então, no versículo 29, diz, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, isto é, a maturidade. Então, nós devemos entender que o pregador sem a maturidade, ele vive carnalmente. O pregador sem a maturidade, ele destrói completamente a vida na terra. O pregador sem a maturidade é tal e qual um enganador. O pregador sem a maturidade, eles trabalham com o objetivo de danificar a vida, porque eles roubam todo o teu recurso. E a Bíblia diz que o dinheiro não é tudo na vida, mas também sem dinheiro não há vida. Então, devemos estar de olho nesses pregadores sem a maturidade, porque eles não têm entendimento claro da Sagrada Escritura. Eles não sabem que tudo quanto que eles estão a fazer é para a destruição de si mesmo, porque eles não têm a maturidade. Porque se eles tivessem a maturidade, eles poderão ser a primeira pessoa a defender a santidade, a defender a justiça, a defender a Bíblia Sagrada, a defender a vida de Deus. Mas eles passam a defender coisas materiais, que são bens materiais. Constroem grandes templos e na qual Jesus chamou os discípulos no capítulo 24, versículo 1, dizendo-os que esses templos aí não ficará com a pedra sobre pedra que não seja derribado. E Deus não quer habitar o templo feito por homem, mas sim Deus quer habitar sobre o coração do homem. Então, que nós sejamos o templo de Deus, que nós sejamos a casa da habitação do Espírito Santo e nós iremos ter uma vida santa. O pastor sem a maturidade nunca nos ensina o andar com Deus. No livro de Primeiras Cartas de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, explica-nos abertamente que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas esses pastores, ou seja, esses pregadores sem a maturidade, têm as suas congregações cheias com as mulheres sem uma vida adequada, como declara a Sagrada Escritura. As mulheres com mesmos sinais que na qual é revelado Jezabel. E todos sabem de Jezabel. Sabem os piercings do Jezabel, sabem as pestanas de Jezabel, sabem os vestidos transvagantes de Jezabel, sabem muito bem acerca da vida da prostituição de Jezabel. Agora, esses pastores, eles não trazem uma vida clara para que as pessoas possam analisar, saber que tem que ter diferença em que quem busca a Bíblia, busca a palavra de Deus, busca o reino do céu e com os que buscam a vida mundana. Então, eles nem sabem instruir uma mulher para relacionar bem no seu relacionamento. Eles nem instruem homens para se comportar bem no seu relacionamento. Ainda hoje,
ouvi que um pastor engravidou uma mulher e depois ele foi à busca de mais outra mulher, enganou uma mulher, mas ele é pastor. Então, eu quero que aqui devemos saber que queremos a sabedoria, queremos a maturidade, queremos a pregação que gera a vida matura, que é a vida revelada por Jesus Cristo, e na qual nosso Senhor Jesus Cristo dizia: vai e não peque mais. Isso está no livro de João, capítulo 5, versículo 14. Devemos entender, devemos trabalhar para que nós não possamos cair na gara desses pregadores sem a maturidade. E há muita coisa para que nós possamos analisar sobre isto, mas Deus nos dará entendimento. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal, dá o teu like e comenta para que o YouTube possa observar que o nosso conteúdo é de extrema importância. E obrigado.